Deus. Amém? Vamos todos dizer glória a Deus? Glória. Amém? É tão bom estar na presença de Deus. Eu vou-vos dizer uma coisa, não há melhor lugar para nós estarmos. Amém? Eu gosto tanto de chegar aqui a esta hora e olhar para vocês e ver a alegria de Deus. Sabem? Mesmo chorando na presença de Deus, mesmo estando sorrindo, eu creio que tudo é a alegria de Deus. Vocês sabem que sim? Porque Deus se alegra quando Ele nos vê querer mudar o nosso coração, ver que Deus toca. É a alegria de Deus. Sabem? Não há forma de nós estarmos mais felizes nesta terra. Nós somos o povo mais feliz da terra. Já ouviram esta frase muitas vezes? É verdade. Mas nós só somos este povo mais feliz da terra se nós realmente vivermos aquilo que Ele quer, a sua palavra. Amém? E nós hoje vamos falar sobre obediência seletiva. Eu vou-vos dizer uma coisa. O que eu estou aqui a fazer hoje é obedecer. Falar hoje à igreja. Quero dar os bem-vindos. Quero dar bem-vinda à Carla. És muito bem-vinda, minha amada. Amém. Esta é a tua família. Tu sabes disso. Amém? Bem-vindo a todos, sim. Mas o que eu estava a dizer é que hoje o que eu estou a fazer aqui é obedecer. Porquê? Porquê é que eu estou a dizer isso? Porque, sinceramente, nós, e como hoje já ouvi vários testemunhos antes de nós entrarmos para aqui, para o salão, e como também já ouvi ao longo da semana, nós sofremos ataques durante todo o tempo. Porque o inimigo, amém, ele está a querer sempre agarrar-nos de uma forma ou de outra. E eu não fico de fora, porque eu também tenho sofrido ataques. E hoje eu estar aqui, eu há bocado dizia a eles, eu estar aqui é mesmo o Senhor. Porque se eu fosse uma Paula, uma Paulinha, como vocês me chamam, não é? Sem Deus, hoje eu estaria triste, chorando, sentindo que as pessoas foram más para mim. Não estou. Sabem porquê? Maior é o que está em mim. Não importa. Há coisas que não importam na nossa vida, sabem? Há coisas que nós sabemos que quando chegamos aqui, a este tempo de nós estarmos a viver Cristo, tudo o que vier, nós somos mais do que vencedores. Aliás, quando nós estamos no sítio correto, na hora correta, com Cristo, levante o que levantar, nós somos filhas de Deus. Ele vai nos defender. Sabem uma coisa? A mentira, vamos falar hoje sobre isso um pouco. A mentira, ela vem à tona. Onde nós estamos é luz. Onde nós estamos, há luz. Há clareza. E vocês sabem que vocês podem ter um quarto escuro, mas se vocês agarram numa lâmpada e vocês acesa, botam ali, dissipa as trevas. Automaticamente, aquilo deixa de haver trevas e passa a haver luz. Então, essa é a nossa vida. Nós, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Então, nós, a partir do momento de sermos novas criaturas, nós somos filhos de Deus. Nós mudamos a nossa condição de andar na escuridão e passamos a andar na luz. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, é verdade, porque há uma nova vida para nós. Amém? Eu estou a falar disso porque é importante nós entendermos que cada um de nós que está aqui, que tenha sofrido durante a semana, e eu sei de várias pessoas, assim como eu também passei, não vamos estar tristes, não vamos pensar que o mundo está a acabar. Não, vamos pensar que hoje é dia de nós agarrarmos a bênção e seguir. Amém? Aquilo que vai ser falado aqui, nós hoje vamos agarrar esta bênção, vamos dizer, Senhor, eu quero fazer aquilo que a Tua palavra diz. Eu quero ouvir a Tua palavra. Eu quero seguir-te. Amém, irmão Mário? Amém. Vamos? É isso mesmo. Então, obediência seletiva, que eu acho que é uma mentira espiritual que quase ninguém percebe. E o que é isso, obediência seletiva? O significado é um comportamento de seguir regras, mandamentos ou conselhos apenas quando é conveniente, confortável ou de acordo com a própria vontade. É quando nós ignoramos as instruções que exigem maior sacrifício.
é frequentemente vista como uma forma de desobediência ou de desobedecer disfarçada, caracterizada por escolher quais normas seguir e quais ignorar. Ou seja, Deus quando fala connosco, eu já nem vou dizer aqui mais nada, vou falar de Deus diretamente, que é o que nós estamos aqui a falar. Deus fala connosco e diz, olha, a Bíblia diz isto, que é a minha palavra, mas há coisa que nos confronta. E então nós fazemos assim, ok, então vou obedecer isto, mas aquilo não, porque aquilo é muito duro. Aquilo vou obedecer mais ou menos. Amém? Nós às vezes fazemos isso com a palavra de Deus. Deus diz que a direção é esta. Olha, eu vou fazer isto. Mas isto não me apetece largar isto. Então vou continuar. Amém? Já percebeste como é fácil obedecer a Deus quando tudo aquilo que Deus diz amém, é isso que eu quero para ti, coincide com aquilo que tu queres. Assim é fácil. É fácil. Não é? Quando nós dizemos assim, olha, eu gosto disso, e Deus ainda por cima confirma, mas é isto mesmo, aí é fácil. Agora, quando é que é difícil? Amém? O problema é quando a vontade de Deus entra em conflito direto, em confronto conosco, com o nosso orgulho, com aquilo que nós queremos preservar. Aí sim é um problema. Não é? Porque é fácil, é simples seguir a vontade de Deus quando Ele confirma os desejos e que coincide com as nossas decisões. Amém? É nesse ponto que surge aqui então a obediência seletiva, não é? Tu vais selecionar o que é que queres, tu vais separar o que é que queres, o que é que não queres, não é? Mas raramente nós reconhecemos que nós fazemos isso. Raramente nós reconhecemos. Porquê? Porque por dentro nós queremos camuflar. Nós queremos camuflar, mascarar as coisas. Deus nos diz assim, mas eu vou fazer meio termo, porque aquilo, ok? Nós queremos fazer isso. A obediência seletiva é quando dizemos que seguimos a Deus, mas escolhemos cuidadosamente quais partes da vontade nós vamos cumprir. O que é que eu vou cumprir dentro das normas que Deus me dá? Mas vocês vão ver que isto não é bom. A obediência seletiva é uma coisa que pode muito, muito mesmo interferir no nosso relacionamento com Deus, no nosso avanço nas coisas. Portanto, nós aceitamos os mandamentos que nos favorecem, não é? Que nos trazem a sensação de justiça e de segurança, mas ignoramos silenciosamente aqueles que exigem de nós, exigem renúncia daquilo que a gente quer. Amém? É perigoso. Isto é perigoso. Então, o perigo disso é exatamente continuar, ou nós continuarmos a parecer que por fora, por exemplo, eu chego aqui na igreja, ninguém sabe se eu estou a cumprir as coisas ou não, só Deus sabe, nós e Deus. É perigoso quando exteriormente nós parece que estou na fé, que está tudo bem, maravilha, vamos levantar os braços, vamos estar de joelhos, vamos fazer isso, mas o que é que está a acontecer por dentro? Nós por dentro estamos a adaptar aquilo que Deus nos dá à nossa forma. Nós agarramos e dizemos assim, olha, Deus me está a dar isto, quer que eu faça, então o que é que eu vou fazer? Eu vou adaptar isto à minha maneira. Eu vou fazer isto, Deus dentro desta caixa vai funcionar. Deus vai funcionar dentro da caixa que eu quero, dentro deste parâmetro. E isto se torna perigoso. Amém? Porque Deus não quer que nós tenhamos estes dois jogos. Deus quer que nós obedeçamos. Amém? Que nós obedeçamos a Ele. Não existe meio termo quando se trata de obedecer a Deus, de obediência. Amém? E essa verdade atravessa toda a Escritura de capa a capa. Essa verdade, nós podemos ver a Bíblia desde Gênesis a Apocalipse. É uma verdade que está contida na palavra de Deus. Amém? E um dos exemplos de
diretos de obediência seletiva que nós temos, nós vamos falar de quem? Do rei Saul. Amém? Nós vamos ler aqui uma passagem bíblica que está em 1 Samuel 15, de 1 a 23. Eu vou lê-la porque é muito importante nós entendermos a história de Saul. Muito importante. Porque a história de Saul nos remete ao que não devemos fazer. A desobediência de Saul. Amém? 1 Samuel 15, de 1 a 23. Ok, foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que ele fez a Israel, colocando-no no caminho de Israel, quando este saía do Egito. Portanto, vai e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Prestem atenção aqui, diz, não poupe ninguém. Deus estava a dizer ao rei Saul para não poupar ninguém. Mate homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e fez a contagem em Telaim. 200.000 homens de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e pôs emboscadas no vale. Então disse aos queneus: vão embora, afastem-se e saiam do meio dos amalequitas, para que eu não destrua vocês juntamente com eles, porque vocês usaram de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando eles saíram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então Saul derrotou os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur. Então, diante do Egito, que está diante do Egito, tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio da espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. E assim, a isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: lamento haver destruído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel: Saul já chegou ao Carmelo. E eis que levantou para si um monumento, depois, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Samuel encontrou Saul e esse lhe disse: que você seja bendito do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Mas Samuel perguntou: então, que balido de ovelhas? Ou seja, ele estava a ouvir alguma coisa. Que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mugido depois que estou escutando. Saul respondeu: trouxeram isso os amalequitas. Prestem atenção a esta palavra. Ele disse: trouxeram isto dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Aqui ele diz: nós destruímos totalmente. Ok? Então Samuel disse a Saul: espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse esta noite. Saul respondeu: fale. Samuel continuou: não é verdade que, mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel. O Senhor o enviou a este caminho e disse: vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Porque então
você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mau aos olhos do Senhor. Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou do despojo, ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocausto e sacrifícios do que obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que as gorduras de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Nós vemos aqui uma desobediência clara. Eu fiz questão de ler porque eu queria que vocês percebessem esta história. Então, Deus deu uma ordem. Deus ungiu Saul, Samuel, que era o profeta Samuel ungiu, rei. Entretanto, Deus deu-lhe uma ordem, e ele que fosse, como nós vimos a história, e que matasse tudo aquilo que nós lemos ali. Matasse tudo. Não escapasse ninguém. Nem trouxesse nada de lá. O que é que Saul fez, desobedecendo? Oh pai, vou salvar o rei lá deles, vou trazer. Trouxe os gados, trouxe tal, o que ele achou. E há uma coisa aqui que eu coloquei em chave, que eu vos falei, que é, ele disse, quando chegou à altura de fazerem-lhe a pergunta o porquê que tinham trazido, tipo, trouxeste as coisas desobedecendo a Deus? Não mataste tudo? Ele diz, trouxeram. Os amalequitas trouxeram. Ele se excluiu. Ele era o líder deles. Uma ressalva aqui, que é uma parte que é muito importante. Nós, líderes, vocês que estão aqui, um dia serão líderes. Vocês que já são líderes das vossas casas, nunca nós podemos fazer isso. Nós temos uma liderança. E se a minha liderança erra, eu dou a cara. Eu digo, fui eu, ok. Depois já tratarei com os líderes, com os meus. Depois entre nós vamos ver como resolver. Olha, não devia ter sido feito. Mas eu tenho que dar a cara. Ele não deu. Ele disse, ele se pôs de parte. Eles trouxeram. Mas e depois, quando foi à altura de dizer que destruiu tudo e que mataram e tal, ele já disse, nós destruímos totalmente. Ou seja, para a coisa má que acontece, ele sai para fora. Ele não é um líder. Via-se ali o caráter do líder. Porque o caráter do líder é muito importante. O líder é aquele que assume. Eu estou aqui, mas eu defendo a minha tropa. Eu dou a cara por eles. E Saul aqui mostrou que não era confiável. Eu vejo desta forma. Deus foi absolutamente claro em sua ordem. Não havia espaço para ele ter interpretado de forma diferente. Né? Saul ouviu. Ele ouviu. Ele entendeu perfeitamente, mas ele decidiu, o que é que ele decidiu? Obedecer parcialmente. A obediência tem que ser total, ok? Ele não pode obedecer um pouco. Nós não podemos, eu agora obedeço nisto, mas nisto não. A palavra de Deus é clara. Se nós queremos que a nossa vida vá à frente, se nós queremos que tenhamos uma vida plena diante de Deus, que Deus responda. Porquê que Deus não me responde? Muitas vezes nós pensamos isso, mas porquê que a minha vida não anda? O que é que está a acontecer? Pastora, vamos orar. Olha, nós oramos de dia e de noite, mas se nós não colocarmos a nossa vida em ordem, não vai funcionar. Porque Deus requer de nós. Deus requer, Ele exige isso de nós. Amém?
Saúl ouviu e entendeu, mas ele quis obedecer parcialmente. Ele cumpriu o mandamento até onde ele achou razoável. Ele achou razoável, ou seja, eu vou fazer isto, vou matar aquilo, mas entretanto essas cabeças de gado, e pá, estes gados até dá a pena. Vocês sabem que há coisas que Deus pede de nós para nós tirarmos fora e que nós estamos a lutar contra e que custa o nosso coração, custa tanto, meu Deus. Deus, o que é que eu faço? Mas Deus está a dizer, não, tira, mostra o teu amor por mim. Quem sou eu na tua vida? Deus faz isso. Amém? Talvez até tenha pensado que estava a honrar a Deus, não é? Quando ele disse que depois ia levar aquilo, aqueles animais e aquilo tudo para dar sacrifício. Deus não pediu sacrifício, atenção. Amém? Deus não pediu sacrifício. Deus tinha pedido a ele obediência. O que é que Deus pede hoje a nós? Sacrifício? Deus não está a pedir para que tenhamos sacrifício nenhum. Deus não está a dizer para nós andarmos de joelhos a fazer penitências. Deus não está a pedir para nada. Deus está a pedir obediência para que nós larguemos aquilo que nos faz mal, que diante de Deus está errado, ou até que a gente para nós é uma maravilha, nós não damos conta, mas que Deus diz não é para ti, independentemente de tu gostas ou não. Deus pede, tira. Amém? Deus é claro, a palavra de Deus é clara. O erro de Saúl não foi só rejeitar Deus, não dessa forma, não foi só, mas ele tentou melhorar a ordem divina na sua lógica, na sua maneira. Deus disse isto, mas ele disse não. Deus disse para matar tudo. Não, eu vou fazer melhor. Vou matar aqueles, mas os bons gados eu vou levar. Deus disse, olha, para matar todos eles, incluso o rei. Não, mas o rei eu vou levá-lo. Não sei para que ele levou o rei. Se a ordem estava a dizer para não levar, tudo o que ele quisesse fazer com o rei presentemente não poderia, porque a ordem divina estava dada. Amém? Ele ajustou a vontade de Deus para caber dentro daquilo que ele queria, dos seus critérios, não é? Do seu critério. Foi exatamente o que ele fez. E o que é que aconteceu? Ele perdeu o reinado por causa disso. Saúl acabou por perder o seu reinado por causa disso. Amém? Por mais que ele depois pudesse falar e justificar-se, não vale a pena. Sabem quando nós tentamos justificar o injustificável? É quando nós queremos tapar o sol com a peneira. Nós tapamos o sol com a peneira, mas o sol passa na mesma. Um dia mais tarde começa novamente a brilhar aquilo tudo. Amém? Porquê? Porque nós estamos a fazer o contrário que aquilo que Deus fala. Então atenção, vou chamar aqui atenção a algo que diz obedecer, quase tudo ainda é desobedecer. Obedecer quase tudo ainda é desobedecer. O que é que nós temos que fazer? Obedecer totalmente. E vamos escolher diante de Deus e dizer assim, Senhor, o quê? O que é que tu queres que eu faça? Como eu vou mudar isto na minha vida? Como vou fazer? Amém? Nós temos que chegar diante dele e dizer, hoje a obediência seletiva raramente parece rebeldia. Sabem? A obediência seletiva realmente raramente parece rebeldia porque as pessoas encobrem uma fachada. Parece mesmo uma fachada a tapar tudo isso. Amém? Ela se disfarça de maturidade espiritual e de bom senso. A rebeldia, esta obediência seletiva, ela se disfarça, a maior parte das vezes, em maturidade espiritual e bom senso. As pessoas falam, não, mas isto, mas aquilo, mas aquilo. Só que acontece que as palavras levam o vento, não é o que nós dizemos? Se não houver convicção, se não tiver certeza daquilo que Deus está a fazer, está a dizer para nós fazermos, não vale a pena nós falarmos. Amém? Não vale a pena. E é por isso que surgem frases como Deus entendeu. Eu falei, Deus entendeu. Cada um vive a sua fé do seu jeito ou da sua maneira. E eu estou a viver da minha maneira. Não, tu não estás a viver da tua maneira. Tu estás a fazer aquilo que Deus está a dizer da tua maneira. Queres fazer da tua maneira. Mas aquilo que Deus te está a dizer hoje é para fazer da maneira que Ele quer. Amém?
Muitas vezes essas frases não nascem da oração, nem de oração de ninguém, e sim da vontade de preservar áreas que não queremos entregar. Quando eu digo, não, desculpa, eu vivo a minha fé da minha maneira, eu sei aquilo que Deus está-me a dizer, será que está? Ou será que tu não queres ouvir Deus e estás a abafar com estas tuas vozes dentro de ti, não é? Escolhemos quais as verdades, não é? Para defender e quais as que eu vou ignorar. Quais as defendo e quais as que eu vou ignorar. Falamos de amor, mas evitamos viver. Celebramos a graça, mas rejeitamos a correção. Exigimos misericórdia para nós, mas justiça rigorosa para os outros. Escolhemos quem merece perdão, mesmo sabendo que o perdão nunca foi sobre merecimento. Amém? O perdão nunca foi sobre merecimento. Amém? Jesus nos deu o perdão. Ok? Seguimos Jesus com entusiasmo desde que Ele não toque na área que nós queremos ter ali guardado. Podemos seguir, eu amo Jesus, eu sou cristã, Paulinha é cristã e tal, frente a vocês, maravilha. Mas depois, quando vamos viver tudinho, será que está-se a viver aquilo que Deus quer? Será que está-se a viver realmente aquilo que Deus pediu para a nossa vida? Ou nós estamos a ocultar? Amém? Isso é muito importante. São perguntas que nós temos que fazer a nós próprios. Amém? Desde que Ele não mexa naquilo que eu tenho, então tudo bem, eu vou chegar à igreja e tenho a minha consciência tranquila. Desde que Deus não mexa. Mas quando Deus te pede algo, aí sim, começas a sentir o teu chão a tremer, não é? Jesus nunca chamou ninguém para uma fé confortável. Se alguém aqui pensa que o nosso Deus chamou alguém para uma fé confortável, está enganado. Porque não é confortável. Porque há sempre confronto. Há confronto porquê? Porque nós somos humanos e nós queremos fazer a nossa maneira. Nós queremos fazer aquilo que nos agrada. Irmãos, mas não é isso. A coisa não é assim. Se nós seguirmos aquilo que a palavra diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todo o resto vos serão acrescentados. Nós vamos ser felizes. Nós vamos ser então essa frase que nós bem dizemos. Somos o povo mais feliz na face da terra. Mesmo com tribulações, somos os mais felizes. Amém? Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Eu gosto do amém. Eu gosto que vocês falem comigo. Amém? Amém. Glória a Deus. Quando ele disse segue-se a si mesmo, não era uma sugestão. Não era uma sugestão. Essa frase, essa ordem que ele deu, era para um chamado integral. Era para entregar tudo e dizer, olha, eu largo tudo, eu vou. Amém? Jesus não pede só parte do nosso coração. Ele não aceita uma fé dividida. Ele quer tudo. Ou tudo ou nada. Eu vou-vos dizer, não é fácil. Não é fácil. Ninguém está a dizer aqui, Paula, mas é difícil. Pastora, eu não consigo, porque assim, aquilo me faz falta, eu estou habituada a ter, olha a minha forma de vida, como é que eu vou deixar tudo para ter uma mudança? Pois muda, porque quando nós entregamos o nosso coração ao Salvador, nosso coração ao Pai, aquele a quem diz, és o meu Pai, nós nos rendemos. Quando nós entregamos o nosso coração com o amor que há em Cristo, vocês quando converteram-se, o primeiro amor como é que foi? É tipo loucura. Bom, o meu nem vos conto. Eu vivia em Cascais, no bairro da Torre, eu já assistia à igreja, portanto, desde pequena, mas o meu verdadeiro encontro ia fazer 13 anos. Sim, ia fazer 13 anos por aí. Nesse dia, eu cheguei a casa, eu achava que eu era a maior pregadora do mundo. Eu não sabia nada.
miúda. Cheguei a casa, eu estava tão feliz. Eu disse à minha mãe, porque nós antigamente íamos com uma velhota. Ela que nos levou pela primeira vez todas as igrejas enquanto éramos pequeninas, os pais ainda não iam. Nós vivemos num bairro que eu amo, o meu bairro. Eu sou do bairro da Torre. Tenho muito orgulho em dizer isso, de ter crescido lá. Foi a minha casa durante a minha infância. Então, e é onde meu pai ainda vive hoje. Ele é vivo. Então, ela nos levava para lá, para a igreja. Entretanto, passou a ser uma irmã, que é a pastora Teresa. Foi a pessoa que me ajudou na fé durante toda a minha infância, até a adolescência, quase jovem. A pastora Teresa, ela é que depois ia nos buscar lá de carro, um carrinho pequenino, amarelo, onde nós íamos ao monte, uns em cima dos colos dos outros, mas levava aquela gente toda. Nós éramos pequeninos. E vou-vos dizer uma coisa, e assim foi várias vezes, foi durante o meu tempo, o tempo em que Deus, o dia em que Deus tocou verdadeiramente no meu coração. Olha, foi a coisa mais linda. Porque eu ainda me lembro disso e eu às vezes digo, Senhor, este primeiro amor é maravilhoso e nós devíamos vivê-lo sempre. Mas depois disso eu tenho vivido tempos de glória e de graça, daquele tempo em que eu estou assim, tipo, meu Deus do céu, eu acho que vou romper a bolha. E depois há aquela parte, outra vez, em que nós estamos mais softs. Depois, de repente, isso é verdade que acontece, mas o primeiro amor é o único. O primeiro amor é o único. Vocês não imaginam aquilo que nós que desejamos fazer. Eu falava de Jesus às minhas colegas da escola, na Torre levámos muita gente, não era só eu, nós vivemos isso, muitas miúdas, e nós crescemos, 15 anos, eu com 15 anos, eu lembro-me de ter entrado uma vez na igreja, e nós trazíamos uma série de pessoas, éramos miúdas, os jovens, nós falávamos e tal, éramos 4 meninas que Deus nos uniu naquela igreja. Éramos 4 meninas. Éramos as únicas mulatas da igreja. Então chamávamos atenção. Porquê? Eu tinha o cabelo afro, eu andava com o tudo em pé, e toda a gente nos conhecia de onde quer que a gente fosse. Eu vou-vos dizer uma coisa. Nós éramos uns bibelôs para as pessoas que estamos a crescer ali. E vou-vos dizer que foi tão bênção, que hoje eu continuo pregando na ICMAV. Esta igreja que hoje está aqui é aquela igreja onde eu vivi, que transportou-se até aqui. Vou-vos dizer, Deus faz. Deus faz. E Deus fez aquilo que eu senti naquele dia. Ele nunca mais acabou. Posso até nem ter vivido aquela loucura todo o tempo, mas ficou marcada a minha vida até hoje. E eu entendi, com erros. Depois disso, eu tive que depois aprender o que era a palavra, porque aquilo era algo que o Espírito Santo estava a falar dentro de mim. Eu falava de Jesus, nós crescemos ali. Entretanto, eu quis alimentar-me, cuidar disto, cuidar daquilo que Deus me estava a dar. Amém? Sim, fiz muitos erros pelo caminho, é muito. Mas ia aos pés dele e dizia, Senhor, perdoa, mesmo aqui. Cometi muito erro, ok? Mas uma coisa é certa, a palavra diz, é isto. Eu sempre tive a consciência de que está errado, volta atrás. Está errado, desiste, volta atrás. Decisões difíceis eu tomei na minha vida. Muitas. Nem sempre acertei, mas eu reconheci que estava errada e eu pus-me a caminho. Senão eu hoje não estava aqui. O meu maior erro na vida seria eu não ter agarrado aquilo que Deus tinha para mim. E eu espero que vocês façam isso na vida. Que vocês não cometam o erro de é hora de redimensionar, é hora de mudar, é hora de dizer, Senhor, eis-me aqui naquilo que Tu queres. Não digam não. Não digam não. Não digam não. Não digam não. Porquê? Porque daqui a um tempo vocês vão ver o que é a presença de Deus na vossa vida. Vocês vão ver o que é viver dia a dia, marchando com Ele, mesmo que esteja mal, o dia está mal. Mas olha, vocês vão ver o que é bom. A alegria que é, não há explicação. Amém? Jesus não pede parte do teu coração. Ele não aceita algo dividido. Não, Ele não aceita. Ele quer todo. Talvez o maior engano espiritual seja acreditar que estamos perto de Deus enquanto escolhemos
Quando eu vou obedecer? Porque no fim a questão não é se queremos, mas quem governa as nossas decisões. O maior engano espiritual não é acreditar que estamos perto de Deus enquanto nós escolhemos. Não. Quanto o que é que nós escolhemos? Escolher quando eu vou obedecer. Eu acabei de dizer que, no fim, a questão não é se queremos, mas sim quem governa as nossas decisões. É quem governa as nossas decisões. Quem governa a decisão de cada um que está hoje aqui nesta sala. Será que quando nós acreditamos, dizemos, Senhor, Ele é o Rei da minha vida. Pastora, mas eu não vivo sem Deus. Sim, mas quando Ele te pede, tu estás disposto a render a tua vida? Estás disposto a dizer assim, olha, Senhor, eu não sei se estou certo ou errado, mas eu estou a sentir que eu devo entregar na tua mão. Eu quero que tu faças a tua vontade. Eu só quero estar na brecha. Faz a tua vontade. Faz a tua vontade. Confirma-me, mas eu vou continuar aqui. O meu caminho, eu um dia fiz isto. O meu caminho é este, contigo. Porque és tu que estás a indicar o caminho. Tudo que for meu vai fazer assim, vai colar a mim. E vai seguir comigo. O que não colar a mim, que ficar para trás, é para ficar. Porquê? Porque o caminho de Deus é esse e eu vou seguir. Amém? Isso na minha vida pessoal, isso no meu ministério, isso na minha casa como mãe. Este é o meu propósito. Eu não vou parar aquilo que Deus tem para mim. E eu acredito que vocês também querem fazer o mesmo. Eu acredito que sim. E se alguém aqui está na dúvida de alguma coisa, vamos orar. Não só orar. Vamos entregar a Deus dessa forma. Aquilo que tu tens para mim, tu vais confirmar. Se isso é, tudo bem. Tu vais confirmar, mas eu não vou largar o meu trajeto contigo. Aquilo que for, vai se pegar a mim. Amém? Vocês vão ver que a coisa vai mudar. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele hoje chamou a todos os que estão aqui hoje, pelo amor de Deus, acreditem. É assim, se Ele vos chamou a estar aqui hoje, não é em vão, é porque alguma coisa Deus tem para cada um. Amém? Alguma coisa Ele tem, Ele não nos chamou em vão. Deus confirma, Deus dá. Agora, cabe a mim aceitar. Cabe a mim dizer, Senhor, eu quero estar contigo. Hoje é o dia, eu quero mudar. Eu quero que tu proves aquilo que tu dizes na tua palavra na minha vida. Desafie em Deus. Desafie em Deus. Desafie, mas não em cima do muro, com o pé em cima do muro. Desafiem com os dois pés saltando. Senhor, eis-me aqui. Estou aqui para ti, Senhor. Saltei. Estou aqui na tua frente. Não vou para a direita nem para a esquerda. Quero que sejas tu a dirigir-me. Largo tudo. Faz. Vocês vão ver a porta a abrir. Nós estamos a falar de um Deus poderoso. Família, nós estamos a falar de um Deus maravilhoso, que é real. Não estamos aqui a dizer que isto aqui, que é uma religião. Nós estamos a falar de Deus. Daquele que faz milagres. Daquele que mudou a minha vida. Daquele que me curou. Daquele que tem curado tanto câncer por aí, vocês têm ouvido falar. Daquele que tem dado vida e vida com abundância a tanta gente à morte. Daquele que já ressuscitou. E ressuscitou pessoas. Amém? Estamos a falar desse Deus. Amém? É desse Deus que estamos a falar. A obediência seletiva nos dá a ilusão de controle. Mas sempre tem um preço. Quando nós acreditamos nesta obediência seletiva, onde eu posso escolher assim aquilo que me agrada, Deus, eu faço, estou aqui, limpíssima, maravilhosa, mas aquilo que eu quero ficar para mim, esta caneca linda, dizem que uma Avolonda, eu não vou largar, porque eu quero.
Então, mas ninguém sabe. Eu ando com ela assim. Ok? Isto tem um preço. Depois, o preço será variadíssimo. As coisas não funcionam, a coisa não corre à frente, nós não conseguimos, nós não andamos, tudo isto. Irmãos, não é isso que nós queremos, estar empatados. Nós queremos avançar. Para Deus abrir portas, nós temos que estar na palavra. Temos que estar na obediência, não seletiva. Obediência. Amém? Nenhuma boa intenção constitui uma obediência inteira. A minha boa intenção não vai fazer com que eu obedeça a 100%. Não chega a boa intenção. Ah, não. Chega aqui na igreja, sim senhora, vamos fazer, pastora, vamos juntos, vamos orar, vamos não sei o quê, eu vou cumprir, mas depois, no dia a dia, eu falho aqui, falho ali, porque não é uma solução de falhar, que falhar é humano. Eu quero ficar com isto, eu não largo, eu dou o passo, mas eu não largo isto. Então, a intenção não chega. Uma boa intenção não chega. Chega, nós temos que pagar o preço. Amém? Isso sim. Deus não busca seguidores parciais, mas corações rendidos na penumbra da fé. Deus não busca seguidores parciais. Amém? Corações rendidos são aqueles que entregam tudo. Corações rendidos é aquele que não duvida. Não duvida. Como é que eu posso duvidar de um Deus tão grande? Como? Aquele que não duvida. Amém? Nem toda a verdade confronta, mas toda a verdade liberta. Nem toda a verdade confronta, mas a verdade liberta. Vocês sabem? A Bíblia fala que a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E como é que nós vamos ser libertos com essa verdade? Se tu não conheces. Se tu conheceres, se tu buscares a palavra, se tu vires a igreja, se tu ouvires, se tu mergulhares na presença de Deus, essa palavra vai te libertar. Porque às vezes nós queremos ter decisões, mas nós não buscamos Deus. Buscar é derramar na presença dele. Buscar, ir à presença do Pai. Ir à presença do Pai. Ir à presença. Eu estou cansado. Vai à presença do Pai. Eu estou triste. Vou à presença do Pai. Estou alegre. Vou à presença do Pai. Estou a chorar. Vou à presença do Pai. Se não formos, se não buscarmos, que verdade é que nos vai libertar? Amém? E buscareis a verdade e a verdade vos libertará. Eu deixo-vos com este versículo para que vocês meditem nele. Amém? E buscareis a verdade e a verdade vos libertará. Quem nos liberta é Deus. Quem nos liberta é Deus. É a sua palavra. Amém? É assim, Deus, Ele está no céu. Amém? Jesus à direita do Pai, como diz a palavra, mas eles enviaram quem? O Consolador, Espírito Santo, para estar connosco. E é Ele quem fala connosco. É Ele que está perto. É Ele quem está mais próximo, porque Ele habita dentro de nós. Então, quando nós buscamos a palavra, quando nós buscamos Cristo, vocês sabem que o Espírito Santo que está dentro de nós, Ele revela algo tão bom. Ele diz, sim filha, estou aqui. Quando nós dizemos assim, isso muitas vezes eu digo, Senhor, quando eu estou a errar, por favor, Deus, coloca dentro de mim algo que me perturbe. Quantas vezes? Quantas vezes não me apetece dizer assim umas coisas e dizer assim, mas eu que estou cega, com vontade, ainda hoje de manhã apetecia-me dizer umas coisas a alguém, dentro de mim parou e disse assim, o que tu queres dizer vai magoar, não vai resolver o problema. E eu, porque a vontade é agarrar no telefone e pim. Sabe o que é isso? Imaturidade que eu ia ter. Claro que sim, claro que eu vou resolver as coisas, claro que eu vou falar também com autoridade, mas já de uma forma diferente. A forma de dizer assim, olha, está errado. O que tu fizeste está muito errado. Mas nós podemos construir juntos. Isso se tu
quiseres mudar. Porque eu não faço ninguém mudar. Então eu faço assim. Mas a vontade é logo, não é? Eu não posso. E quantas vezes eu extrapulo, assim que se diz, o que estou a sentir dentro de mim, o Espírito Santo a falar e já saiu. Sabe o que é isso? Isso é errado. E eu correr diante de Deus e de lágrimas, dizer, perdoa-me, Senhor, eu tenho que reparar aquilo. Porque eu sou humana, mas eu tenho que ter consciência de que errei. E assim é cada um de nós. Assim é cada um de nós. Reconhecer os erros, ir diante de Deus e pedir perdão e dizer, Senhor, eis-me aqui. Porque todos nós erramos. Eu erro tanta vez. Mas ir diante de Deus é grátis. Eu não preciso de ir a alguém para alguém e pedir por mim a Deus. Não, eu própria já me ajoelho, já ou então em pé, já digo, Senhor, perdão. Aquilo que eu estou a sentir aqui, o Espírito Santo está a falar comigo e está a doer, Senhor. Tira. Perdoa-me. Vocês sabem que isso acontece até com os filhos, que é uma coisa que a gente acha que os filhos nós não magoamos sim. E às vezes extrapula. E os meus filhos estão aqui. Quantas vezes eu vou diante de Deus e digo assim, Senhor, eu não devia ter falado. Mas eu sou mãe, eu estou entre ser mãe, entre ser pastora, entre ser humana, porque também sofro. E às vezes, porquê? Porque eles também têm a personalidade. E a personalidade às vezes nem sempre é bom. Porque quando eu digo é bom, no sentido de chocar, é bom quando a gente se dá uns todos bem, não é? Mas não, porquê? Porque cada um pensa da sua maneira. E nós temos que respeitar. Tudo bem? Sim. Mas aqui não estamos a falar só do respeito, estamos a falar do extrapolar. Às vezes passa. É só para vos dar exemplo que a mim acontece. Que a minha casa, as pessoas também acontecem. Porque a casa pastoral, sim, acontece. Tudo isso acontece. E vocês podem ter a certeza que se eu não for diante de Deus e pedir perdão diariamente, eu não resisto em pé. Não vale a pena eu falar porque vocês começam a notar que é só língua, só palavras. A unção de Deus sai. Assim como saiu de Saul. Vocês sabiam? Assim como cá está. Ele podia até fazer as coisas, mas era na carne. Porque aquilo que Deus lhe tinha dado sobre ele se afastou. Ok? Vamos orar. Vamos ficar de pé. Amém? Amém. Eu gostaria de perguntar se alguém quer oração. Se alguém quer que nós oremos. Eu e o pastor vamos orar. Para quem quer, quem precisa, que nós coloquemos as nossas mãos, impor as mãos, abençoar. Amém? Pode chegar aqui à frente. Glória a Deus. Eu vou pedir ao pastor para colocar as mãos. Amém? Glória a Deus. Janice, podes impor as mãos também ali nas irmãs? Também? Okay. Amém. Chegue-se um pouco mais para aqui, se faz favor. Sim? Ok. Amém. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui na Tua presença, Deus. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por aquilo que tem acontecido, Deus, porque nós temos visto a Tua mão, nós temos visto, Senhor, quem Tu és, Senhor. Nós temos visto, Senhor, aquilo que Tu tens feito, Senhor. Muito obrigado, Pai. Queremos Te pedir agora, Senhor, uma bênção redobrada, Senhor, sobre cada um, Deus. Tu sabes, Senhor, o que cada um vai no coração. Pai Santo, o que cada um vai no coração, Senhor. Nós vamos orar, Senhor, por cada um, individualmente, um a um. Vamos orar e ministrar a cada pessoa, Senhor. E eu oro, Senhor, para que ao colocarmos as nossas mãos sobre cada homem, cada mulher neste lugar, que a Tua unção possa baixar, que a Tua bênção possa ser vista agora, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós possamos ver, Senhor, a Tua bênção sobre cada um, Pai. Tudo aquilo que eles necessitam, Deus, nós entregamos agora, Pai, acreditando no Teu poder. Tudo aquilo que eles necessitam, Deus, ao colocarmos as nossas mãos, sejam resolvidas. Tudo, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória ao Teu nome, glória ao Teu nome. Deus seja louvado. Deus seja louvado, Pai. Entregamos-te agora, Senhor. Em nome de Jesus. 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 Oh, Espírito Santo.
Derrama agora o teu poder, Pai. Derrama o teu poder, Senhor. Derrama o teu poder, Senhor. Derrama o teu poder, Deus. Oh, Jesus. Muda vidas, Senhor. Muda vidas, Senhor. Muda vidas, Senhor. Muda agora, Senhor. Derrama, Pai. Derrama, Jesus. Oh, Espírito Santo, nós estamos aqui para receber, Senhor. Para receber da tua parte, Senhor, aquilo que tu tens para as minhas irmãs e para os meus irmãos. Oh, Jesus, querido. Glorificado seja, Pai. Glorificado seja, Deus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Louvado, 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 louvado sejas tu, Senhor. Deus Altíssimo, Deus de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Deus de todo louvor e de toda glória, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Deus, conserta, põe tudo no lugar. És tu que pões, Senhor, o caos em ordem. Conserta agora em nome de Jesus. Glorificado sejas, Senhor. Oh, Jesus, dê sabedoria. Oh, Jesus, para que possam tomar decisões corretas, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória, glória, glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Obrigada.